Olá, meus amigos, meu nome é Lúcio e nós vamos aqui então iniciar o nosso trabalho mostrando algumas sugestões para o uso do Excel na contabilidade. Bom, nós vimos no vídeo anterior, no inicial, que o parâmetro principal para a contabilidade é o plano de contas, né? Como eu já tenho aqui um plano de contas com algumas contas já cadastradas, na verdade 366 contas, então isso daqui já é um plano de contas completo. Então eu vou fazer o seguinte, nós vamos começar pelo formulário de lançamento. Se você não criou a sua planilha de formulário de lançamento, crie com esse nome, né? F lançamento. E depois então nós vamos entender alguma coisa do plano de contas, como funcionar para os nossos lançamentos. Meus amigos, vejam bem que aqui nós não estamos aprendendo contabilidade. Eu simplesmente vou dar algumas sugestões de como se trabalhar com dados da contabilidade e como se facilitar para você fazer a sua contabilidade, alguns demonstrativos, simplesmente o raciocínio, e claro que nós vamos mostrar coisas lógicas, práticas, para que você possa usar de fato e sem medo. Bom, nós vimos aqui o que nós precisávamos então, né? Nós vimos que nós temos que fazer aqui o formulário de plano de contas, que nós não vamos fazer agora, como eu disse. Nós vamos começar aqui pelo nosso formulário de lançamento. Bom, em lançamentos, deixa eu até retirar isso daqui, vamos começar do zero, né? Em lançamentos, o que acontece? Nós precisamos criar um formulário para que nós possamos digitar os dados nesse formulário, fazer a transferência para a nossa base de dados de lançamentos, cuja base de dados servirá de fonte daí para abastecer os nossos relatórios, os nossos balancetes, o que nós precisarmos. Bom, aqui então, o que nós precisamos no nosso formulário de lançamento? Vamos primeiro imaginar o seguinte: quando se faz o lançamento contábil, normalmente você pega vários documentos da mesma data, você seleciona, etc. Então tá. Só que daí, quando você vai lançar, você faz vários lançamentos da mesma data. Então, data se repete bastante. O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar essa data para nós digitarmos uma única vez e servir para todos os lançamentos. É uma forma de simplificar e diminuir o retrabalho. Tá? Vamos começar aqui então começar na D5 e depois nós fazemos as alterações. Vamos colocar aqui o que nós precisamos. Data, que nós vamos deixar aqui em cima. Depois de data, vamos dar aqui alguns espaços. Vamos ainda na D8, que data nós vamos colocar aqui. Vamos deixar essa linha em branco. E vamos iniciar nesta daqui, fazendo que o rótulo das colunas que nós precisamos referente ao nosso formulário. Então nós precisamos do número do lançamento. Vamos pular uma coluna porque nós vamos fazer depois a formatação do nosso formulário. Nós precisamos daí do número da conta contábil. Nós precisamos ainda do histórico. Vamos sempre deixando uma coluna em branco.
Depois do histórico, nós precisamos digitar o valor do débito, uma coluna para o débito, uma coluna para o crédito. E no final nós podemos inserir ainda uma coluna para quê? Para mostrar para nós o saldo da conta que nós digitarmos aqui em conta. Então, na hora que nós colocarmos a conta aqui, ele vai mostrar para nós o saldo acumulado que tem no banco de dados. Então vamos diminuir essas colunas, né? Marque uma. Isto. Marque uma, segura o Ctrl e marque as outras. Vamos diminuir já um pouco aqui, para nossa tela ficar mais visível. Nós precisamos dos dados, não da tela em branco. Essas daqui também nós vamos diminuir do mesmo jeito. Então pode simplesmente selecionar, e para que fique exatamente do tamanho das outras, só selecione e pressione o F4. Porque nós sabemos que o F4 ele repete o último lançamento. Bom, em cima nós teríamos que ter também o nome da empresa. Como na verdade nós vamos trabalhar com uma empresa única, conforme nós vimos aqui no início, que nós eliminamos aqui o MI, que seria o cadastro da minha empresa, então nós vamos aqui fazer sem esta parte daqui. Agora veja bem que esses dados aqui, inclusive nessa mesma ordem, nós vamos precisar na nossa base de dados. Então já vamos copiar esses dados e já vamos transferir. Copie uma, segure pressione o Ctrl, né, e mantenha pressionado, e vamos já para a nossa base de lançamentos e vamos jogar aqui na primeira da A1 e Ctrl V. Só que eu não copiei. Primeiro copiar e depois colar. Ctrl C. Isto, em BD lançamento. Vamos jogar, como tem a data aqui no início, né? Então vamos jogar aqui na B. Ctrl. Isto. E aqui no início, data. Pronto. Então esses dados nós vamos precisar na nossa base de dados. Agora aqui nós vamos voltar no nosso formulário de lançamento e vamos aqui fazer um lançamento. Vamos colocar 15 de janeiro de 2009. Pronto. Esta data ela terá todos os lançamentos que nós fizermos aqui, ela terá que se repetir. Bom, a coluna lançamento. Veja que lançamento ele vai gerar um número, só que ele precisa gerar um número automático. Ele não pode, nós não podemos ficar buscando qual foi o último lançamento para poder fazer essa numeração manualmente. Então, esse nós vamos esperar um pouquinho. A conta nós precisamos também a mesma coisa, fazer uma validação desses campos para que nós possamos selecionar a conta correta aqui. Porque se nós formos digitar, por mais que nós saibamos o número da conta, em um lançamento ou outro a gente dá um espaço, escreve Lúcio, por exemplo, vamos imaginar que seja Lúcio o número da conta, ele não é igual a Lúcio sem espaço. Certo? E daí nos nossos demonstrativos é claro que vai sair uma infinidade de erros. O histórico nós podemos, se for necessário, fazer uma validação para que não aceite histórico com mais de tantos dígitos.
o débito e o crédito, claro que nós poderíamos inclusive colocar numa coluna só o valor e em outra coluna nós colocarmos uma informação se é débito ou crédito. Só que na verdade o que vai acontecer? Nós vamos ocupar a mesma quantidade de espaço e nós vamos simplesmente dificultar um pouquinho, porque se nós estivermos vendo aqui a coluna débito e a coluna crédito, é fácil da gente achar alguma inversão de valor. Agora, se nós digitarmos simplesmente DC ali, vamos pensar aqui que nós coloquemos valor e aqui só se é débito ou crédito. O que vai acontecer? Simplesmente nós vamos inverter em vamos pensar aqui que seja R$1.000. Tá. Nós colocamos aqui que é débito, mas na verdade seria crédito. O que vai acontecer? Simplesmente quando se inverte essa posição, o valor do erro é o dobro. Então, na verdade, você vai ter uma diferença na sua contabilidade, não de R$1.000, mas de R$2.000. Que seria o quê? O débito que deixou de ser lançado e o crédito que foi lançado indevidamente. Bom, o saldo daí nós vamos então fazer a mesma coisa, né? Para que seja automático, igual ao lançamento, nós vamos fazer, para que cada vez que nós colocarmos aqui o número da conta, que ele apareça o saldo acumulado na nossa base de dados. Como estamos falando em Excel, e para a contabilidade que tem um volume meio alto de lançamentos, é interessante que se use o Excel 2007. Não que no 2003 não dê para fazer, claro que dá. Só que o 2003 o 2007 é 16 vezes o 2003 em termos de tamanho. Bom, aqui agora o que nós temos que fazer? Nós vamos iniciar a marcação dos intervalos que nós precisamos. Aqui em lançamento, de onde que nós vamos fazer essa numeração? De onde que nós vamos buscar os dados para fazer essa numeração? Nós vamos aqui na base de dados, nós temos aqui o lançamento. Então vamos fazer o seguinte, vamos pensar que eu tivesse aqui o lançamento número 12. Pronto. Depois eu tivesse aqui o lançamento número 13, 14, 15... e tudo bem. Então, para nós entendermos como que nós vamos fazer aqui essa numeração automática, vamos dar uma verificada direto aqui na origem, aonde estão os números. Aqui eu posso fazer o seguinte. Se eu utilizar a função conte-valores, ele vai contar inclusive como que se diz, os textos. Então, nós precisamos utilizar o que? Continum seria uma opção. Cont-C, aí seria uma outra opção. Vamos colocar aqui como Continum. Isto. E simplesmente vamos selecionar aqui a coluna B inteira. O que vai acontecer? Ele vai contar todas as células que contiverem número somente. Veja que aqui lançamento não é número, então ele não conta. Se nós pusermos aqui 1200, o que acontece? Ele já passou para 5 aqui, tá? Só que daí tem um pequeno detalhe. Se eu cancelar o 14, por exemplo, certo? Ele passou aqui para 3 lançamentos.
Então o que vai acontecer? Se eu fizer se eu quiser que a numeração automática aqui no lançamento seja utilizando esta função, essa fórmula, o que vai acontecer? Nós vamos colocar aqui então na própria, né? Vamos simplesmente acrescentar que é continuum, a coluna B inteira mais 1. Pronto. 4. Aqui nós temos 4 lançamentos. Só que, na verdade, o que nós queremos não é a quantidade de lançamentos. A quantidade de lançamentos vai servir simplesmente como parâmetro para nós sabermos outras coisas daí. Isso quer dizer que se aqui tem o lançamento 12, 13, 15, o que vai acontecer? O próximo lançamento não pode ser 4. Aqui, na verdade, nós sabemos que nós teríamos que ter aqui 16. Então, continuum não pode ser. Se eu colocar qualquer outro meio de contagem, vai acontecer a mesma coisa. Agora, se eu contar, veja bem, é igual maior, vamos utilizar a função maior. A função maior ela nos pede dois argumentos. A matriz, vamos aqui selecionar o B, ponto e vírgula para o próximo argumento, e K, esse K, na verdade, quer dizer o que? Você quer o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior? Por exemplo, quando você vai classificar os 3 maiores de uma determinada lista. Então você vai utilizar o que? Maior. Depois o intervalo 1, o outro maior intervalo 2, maior intervalo 3, então ele vai te dar a numeração. Aqui, 1, nós queremos o primeiro maior, que é o número 15. Aí sim, então nós podemos pôr o número 15 mais 1. Então nosso lançamento vai ser o número 16, que é o próximo. Vamos pensar daí que eu cancele o número 15, veja bem, ele é o último, foi o último lançamento. Aí eu posso tranquilamente voltar aqui com o número 14, eu não vou ter outra sequência de lançamento, certo? Então aí tudo bem. Agora, se eu já tiver algum outro lançamento aqui, eu não posso, mesmo que tenha sido cancelado algum lançamento anterior, eu não posso preencher o próximo número com o próximo lançamento com a numeração desses lançamentos que foram cancelados. Porque nós precisamos como que se diz, no banco de dados, ter uma sequência desses lançamentos. Bom, então o que nós entendemos aqui? Que nós temos que utilizar esta função maior aqui em nosso lançamento. Vamos então aqui em BD, BD lançamento, e vamos fazer o seguinte então. Primeiramente, é muito mais fácil a gente trabalhar com intervalos, com nome, do que a gente ter que marcar o intervalo. Por exemplo, aqui na nossa fórmula eu fiz o que? Maior BB, que é o intervalo, né? Que é a matriz aqui, e depois 1, que é o último, que é o primeiro maior. Mas aí, ao invés de eu colocar BB, o que vai acontecer? O nosso trabalho vai ficar um pouco grande. Eu preciso olhar numa lista e saber qual intervalo que eu quero. Então, vamos dar um nome a esse intervalo. Vamos selecionar aqui a coluna BB inteira, né? Clicando aqui em cima da letra B. E vamos aqui na caixa de nome e vamos colocar aqui um nome. Só que nós precisamos de ter de algum critério para isso, porque nós vamos ter vários nomes e possivelmente nós vamos ter
esse nome lançamento, LCTO, mais de uma vez. Então eu preciso saber esse lançamento de onde que é. Então vamos pôr lançamento, underline, e vamos colocar de onde que é da planilha BD lançamento. Pronto. Então lançamento, BD lançamento, claro que fica, para quem está olhando sem saber o motivo, que está repetido, dá a impressão que está errado, que tem alguma coisa confusa, é simplesmente porque a pessoa não vai saber que critério que nós usamos. E critério de organização, principalmente quando se trabalha com dados dessa natureza, precisa ser bem organizado, de fato. Então, Enter. Então aqui o que acontece? Ao invés de eu colocar, então aqui é igual, maior, nós podemos colocar lançamento, BD, lançamento. Veja bem, aqui nós estamos vendo o seguinte, quando nós criamos o nome, no 2007 ele apresenta para nós o complemento do nome que nós começamos a digitar. Então isso daqui também ajuda bastante. No 2003 ele não apresenta esses nomes. BD, então nós podemos simplesmente selecionar ponto e vírgula, que é o maior. Vamos fazer um teste aqui, colocar o 2, que é o segundo maior daí. O que vai acontecer? Ele vai pegar aqui o número 13, porque o primeiro maior é o 15 e o segundo maior que nós temos aqui é o 13. Bom, só que na verdade nós precisamos aqui do primeiro maior. Isto. Então pronto. Então a nossa fórmula será o quê? É igual ao maior, lançamento, BD lançamento, 1 mais 1. Pronto. Podemos até copiar esta fórmula, né? E trazer para cá. Opa, só que eu não copiei. Keep. E pronto. Então, na verdade, aqui ó, o que nós fizemos? Maior, lançamento, tá tudo certinho. Então, ele vai sempre buscar lá na nossa base de dados os lançamentos para poder gerar o próximo número. Né? Então, vamos pensar aqui que se eu colocar 16, 17, 18, 1600, o que vai acontecer? Vamos dar uma verificada aqui. Ele passa para o 1601, então ele não completa as lacunas que ficaram na numeração pelo fato de nós termos deletado alguma sequência de lançamentos. Bom, aqui então nós fizemos uma única coisa até agora, que seria essa numeração automática dos lançamentos. Agora veja bem, e se eu tiver por exemplo, fazendo 2 lançamentos. Vamos arrastar esta fórmula. Tá. O que vai acontecer? Aqui eu tenho um lançamento, um 601, que seria o próximo, um 601, que seria o próximo novamente. Quer dizer, a nossa fórmula ela não vai servir para encontrar todos os nossos lançamentos aqui. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que, vamos retirar, pular uma linha de cada, vamos selecionar e vamos apagar a fórmula para que nós possamos depois fazer o nosso formulário, a formatação do formulário. Então aqui o que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar uma condição e mudar essa daqui. O que acontece? Se
Ou melhor, aqui nós podemos até simplificar mesmo. Que seria o quê? É igual este mais 1. Acabou. É igual este mais 2. Não se preocupe, mais 1. Epa. Aqui eu explicando do maior e no fim isto vai ser igual este mais 1. É igual este mais 1. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos deixar só com esses 5 lançamentos mesmo. Claro que você pode colocar a quantidade de lançamentos que você tem base de volume de lançamentos diários da sua empresa. Bom, outra coisa, aqui por exemplo, por que ele vai ficar aparecendo direto aqui se eu não tenho nenhum lançamento? Então nós temos que fazer uma condição também. Vamos pensar que eu tenho aqui só um primeiro lançamento. Está aqui, o número da conta é esse. Eu tenho esse lançamento, os outros eu não tenho. Então eu tenho que condicionar a essa fórmula a condição de que se tem ou não lançamento aqui. Então, a partir do momento que nós começarmos a digitar nessa célula, ele vai aparecer o número aqui. Para isso, o que nós temos que fazer? Vamos colocar aqui, é igual se F9 for igual em branco, vamos colocar aqui para deixar em branco. Pronto, só isso. Então aqui nós simplesmente fizemos, nós acrescentamos. Tá, Enter aqui, isto. Vamos dar uma verificada. Tá. Se F9, que é o número da nossa conta, estiver em branco, né? F9 igual as duas aspas duplas, ponto e vírgula para o próximo argumento, então que fique em branco. Se aqui estiver em branco, o número da conta também vai ficar em branco. Caso contrário, daí entra o valor da nossa fórmula. E Enter. Então pronto. Então aqui nós podemos fazer isso daqui também, ó. Só que não é aqui, né? É na outra. E fazer a mesma coisa. É igual a C. Esta for igual em branco, que fique em branco. Se não, que se proceda. Está vendo que aqui, por exemplo, ele já ficou em branco porque nós não temos nada aqui. Certo? Agora, essa daqui. Vamos fazer a mesma coisa, né? Se F13 for igual em branco, que fique em branco. Se não, a nossa fórmula. Aqui também. Bom. E vamos colocar mais um lançamento ainda. Tá, agora o que acontece, por exemplo, se fizer isso daqui? Aí eu pulei uma linha de registro. Ele vai sair com erro. Será que tem como corrigir esse erro? Veja que até tem. Nós só não vamos fazer esse tratamento de erro para quê? Para que este erro aqui mostre que você está fazendo algum lançamento. Então, ao invés de utilizar alguma validação para sair uma mensagem que você está fazendo errado, etc, etc, nós vamos deixar diretamente esse erro aparecendo. Então, daí compete a você deixar a sua contabilidade com essa falha ou não. Porque o valor, do jeito que está aqui, ele vai sair lá na sua base de dados. Isso quer dizer que para você não vai ser interessante. Então, vamos voltar aqui. Vamos apagar. Vamos colocar aqui
um dado em cada um, para nós localizarmos até onde tem lançamento. Pronto. Vejam bem que para as pessoas que trabalham com VBA, se quiser montar esse relatório, esse formulário em VBA, tranquilamente, que faça de acordo com a sua vontade. Aqui eu estou fazendo questão de mostrar da forma mais simples, que vai dar o mesmo resultado para as pessoas que não têm noção de VBA. Porque aqui o nosso intuito não é ensinar o Visual Basic. Nosso intuito aqui é ensinar Excel. Agora, mesmo assim, mesmo para as pessoas que têm bastante conhecimento em VBA, eu aconselho a fazer, ir acompanhando esse raciocínio também, porque até o final você pode acabar se perdendo em um determinado intervalo, e aí fica difícil para complementar. Bom, aqui no histórico, por exemplo, o que foi que eu disse? Que nós podemos limitar esse histórico a alguma quantidade de números, de dígitos. Nós vamos só mostrar rapidamente, vamos selecionar, certo? O intervalo que nós queremos fazer essa validação, e vamos lá no menu Dados. Aqui em Dados, nós temos uma... dia que abri. Isto. Nós temos aqui uma opção de validação, certo? Cadê? Só que não é esse. Só que não abriu Dados. Dados, agora sim. Nós temos a opção de validação que não está. Isso daqui mesmo. Não sei porque que me apareceu errado. Tá. Nós vamos clicar aqui em validação. Se o seu menu estiver oculto, você clique duas vezes, né? Isso, clicando duas vezes em qualquer uma dos itens. Isto, para ele aparecer. Vamos deixar fixo um pouco, clique duas vezes, que daí ele fica fixo um pouco. Aqui em validação, o que nós vamos fazer? Vamos clicar ali em validação. Aqui nós temos validação de dados. Em configurações, nós vamos colocar qualquer valor. Não, nós vamos selecionar aqui embaixo, ó, comprimento do texto. Isto. Dados está entre não. Nós vamos colocar que é igual ou menor. Não é menor do que, é maior, é menor ou igual a. E o número máximo, vamos colocar aqui somente 20 para nós fazermos um teste. Aqui em mensagens de entrada você não precisa colocar, se quiser pode colocar, mas não precisa, porque essa mensagem de entrada, cada vez que você acessar uma célula dessa, ela vai ficar aparecendo. Então, ao invés de te ajudar, acaba te atrapalhando. Então vamos lá em alerta de erro e vamos deixar selecionado aqui mostrar alerta de erro após inserção de dados inválidos. Agora aqui em estilo, nós temos três opções, certo? Nós temos aqui parar, aviso e informações. Se nós selecionarmos parar, você não vai conseguir fazer o lançamento se não for exatamente aquilo. Então vamos fazer um teste aqui primeiro com parar. Vamos colocar aqui uma mensagem. E neste campo de mensagem, vamos colocar texto com mais de 20 dígitos. Pronto. Esse Enter que eu dou no final aqui é para ele ficar um espaço razoável na caixa de mensagem que aparece. Ok, tá. Agora vamos digitar alguma coisa aqui que tenha... Opa, mas não isso. Que tenha mais de 20 dígitos. Só que nós não fizemos. Tá. Ó,
texto com mais de 20 dígitos. E ele simplesmente não te dá a opção de prosseguir. Você tem que repetir e colocar com menos de 20 dígitos e pronto. Então, vamos aqui em repetir e vamos colocar com menos dígitos. Tudo bem, aí ele sai normal. Só que veja o seguinte, você precisa ter a opção de mesmo que sair com mais de 20 dígitos, para você escolher se você quer fazer daquele jeito mesmo ou não. Porque algumas regras têm exceção. Aqui no Brasil, claro, todas. Vamos voltar lá em dados, então. Voltar aqui em validação. E vamos aqui em alerta de erro novamente. Vamos colocar aqui somente como aviso. O aviso ele te dá a opção para você aceitar ou não. Então vamos deixar simplesmente como aviso e vamos fazer um teste. Só vamos Vamos fazer aqui a mesma coisa com mais de 20. O que acontece? Aqui, ó. Texto com mais de 20 dígitos. Continuar, então aqui você pode selecionar se você quer continuar assim mesmo ou não. Se quiser continuar assim mesmo, tudo bem. Ele vai sair com os dígitos que saíram. Vamos voltar aqui novamente. Vamos lá em dados novamente, validação, e vamos conhecer daí a outra opção. Esta outra opção, informações, ele simplesmente vai te informar, você entendeu? Mas não vai te dar opção. Né? A única opção que ele vai te dar aqui é de cancelar. Né? Então vamos colocar aqui vamos fazer novamente um texto, né? Cancela. Isto. Faz um texto normal, tudo bem. Se fizer um texto com mais de 20, ele vai simplesmente te dar a opção de cancelar ou ok. Ele não vai te dar a opção de você como que se diz, a mesma opção de você fazer igual a outra, igual ao aviso. Tá? Se você precisar aqui cancelar, tudo bem, ele volta e cancela, deixa do jeito que estava. Ele não te manda repetir. Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Vamos selecionar todas essas células, vamos clicar em dados, vamos aqui em validação. Como tem uma já com a validação, ele vai apagar, claro, isto. E vamos aqui em configuração, onde está em permitir, vamos marcar comprimento do texto. Este está entre, não, é menor, é igual ou menor, cadê? É menor ou igual a. E vamos colocar aqui 20 dígitos. Nós vamos deixar com 20, que é um texto pequeno, para que apareça isso durante o restante do curso daí, para a gente ir se lembrando disso que nós fizemos. E aqui em alerta de erro nós vamos colocar como aviso. Título, atenção. Claro que você pode colocar o título que quiser. Texto com mais de 20 dígitos. Isto. E se der um Enter aqui, como eu disse, né, no começo deixar um espaço, no final dá um Enter, para que ele fique a caixa de texto que aparece para nós fique um pouquinho menos indecente daí. E ok. Pronto. Aqui nós podemos trabalhar, né, fazer os nossos, certo? E sim, quero deixar. Aqui nós não vamos nos preocupar com o que se estamos digitando em maiúsculo ou minúsculo, porque nós sabemos que na contabilidade tem que ser tudo em maiúsculo. Porque esses dados aqui, nós vamos fazer uma transformação depois para que, quando ele for transferido para o banco de dados, ele já passe com a formatação correta. Bom, aqui débito e crédito. Aqui nós vamos simplesmente fazer
uma formatação, né? Vamos selecionar, pode selecionar inteiro aqui o saldo também, né? Débito, selecionar aqui também e saldo. E vamos aqui simplesmente clicar com o botão direito do mouse. Vamos selecionar aqui em formatar célula e já vamos deixar isso no formato que nós precisamos. Ali é valor, então vamos colocar como número, vermelho se negativo, usar separador de milhar e 2 casas decimais. E ok. Então aqui já está feito. Bom, agora nós temos ainda um outro detalhe, que é o seguinte. Nós não podemos, num único registro, fazer um lançamento de débito. Vamos pensar que estou lançando um débito aqui e ao mesmo tempo um crédito. Quer dizer, eu estou pagando determinado valor, dependendo da conta, né? Você vai estar pagando ou recebendo um determinado valor, mas já estou descontando o outro com o mesmo histórico. Na verdade, isso daqui não pode. Então nós vamos ter que fazer também uma validação para isso. E aqui no saldo nós vamos também fazer um cálculo para que a hora que nós colocarmos a conta aqui já apareça o saldo para nós. Veja bem, este saldo que vai aparecer é o saldo dos valores que já constam na nossa base de dados. Então, se nós fizermos na mesma conta vários lançamentos aqui, todos os lançamentos aqui vão aparecer com o mesmo saldo, apesar de que há como fazer essa validação para ele já ir corrigindo. Dependendo do volume de matéria, nós até façamos esses detalhes aqui no final. Meus amigos, nós vamos então partir para o próximo vídeo para fazermos então darmos continuidade a esta parte que nós estamos vendo. Meu nome é Lúcio, um abraço.